Meus amados e diletos irmãos e amigos, a paz do Senhor esteja convosco. Estamos de volta com o nosso estudo bíblico, dando continuidade à passagem bíblica sobre o jejum de Saul e os seus efeitos nos soldados, como vimos em vídeos anteriores, e em Jonatas, o seu filho. Jonatas, que apesar de não ter conhecimento do juramento de Saul, terminou se alimentando de mel encontrado em um manancial. Quando ele triscou a sua vara naquela colmeia e levou à boca, quebrando assim o juramento do pai, violando inconscientemente o juramento do pai. Neste conteúdo, estaremos, portanto, analisando a procura, a investigação, porque Saul, percebendo que havia algo errado no exército, o povo exausto, faminto, comendo carne com sangue, uma série de confusões, ele então decide consultar a Deus. Convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 14 de 1 Samuel, versículos 31 ao 43. Pelo fato de Deus não responder à oração de Saul, o rei ele percebe, portanto, que um pecado fora cometido entre os seus soldados. Jonatas, portanto, é achado culpado e, diferente do pai, ele confessa que comeu mel. Saul, ao buscar a Deus, Deus não lhes respondeu absolutamente nada. Permaneceu em silêncio. O versículo de número 37, a palavra de Deus diz o seguinte: Então Saul perguntou a Deus: Devo perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas naquele dia, Deus não lhe respondeu. Observe que o tirano ímpio começa, portanto, se preocupar com os problemas internos no seu exército. Ele percebe que algo estava errado e um pecado alguém cometera. Em última instância, ele se decide buscar a resposta divina. Como Deus responderia a alguém que usa a religião em última instância para obter respostas pessoais e profanas? Por isso Deus se manteve em silêncio. Por quê? Deus não respondeu a Saul. Talvez em resposta silenciosa à violação de Jonatas ao juramento do rei. Talvez aquilo provocou o silêncio de Deus. É difícil compreender, entender
porque Deus obrigou as tropas a cumprir as ordens de um profano. É difícil compreender porque aquele voto de um jejum forçado levou Deus a se calar, possivelmente pelo fato de ocorrer a violação de Jonatas e a falha dos soldados em comer carne com sangue, violando as leis de Moisés, levou Deus também a se calar. E até mesmo a vida ingrata, ímpia de Saul, por não ter conexão com seu Deus, levou Deus também a se calar. Os motivos não faltavam, de forma que Saul orava, Saul usufruía dos benefícios sacerdotais e mesmo assim Deus não deu nenhuma resposta. Saul então decide construir, edificar um altar. O versículo de número 35, a Bíblia diz o seguinte: então Saul edificou um altar para o Senhor. Foi a primeira vez que fez isso. Observe quando o indivíduo é hipócrita e quando o culto a Deus para ele não tem primeiro lugar, não tem importância nem relevância espiritual, ele usa o único recurso que lhes resta. Ele fez tantas outras coisas para vencer a guerra. Fez um voto absurdo. Deixou os exércitos famintos, tentando com isso eliminar seus inimigos. Nada deu certo. Então, em última instância, ele decidiu partir para a religião, para fazer o uso da fé. Mas da fé entre aspas. E pela primeira vez, no frigir dos ovos, ele decidiu construir um altar. Mas mesmo assim, o silêncio de Deus permaneceu. Isso mostra que ele não tinha uma vida diária de culto, de busca a Deus em uma verdadeira adoração e submissão. Era, de fato, um aproveitador oportunista que usava todos os recursos possíveis para adquirir os seus interesses pessoais. E nesta ocasião da guerra, depois que não teve nenhuma vitória ou resposta de nenhuma parte, finalmente decide partir para aquilo que na mente dele restava: buscar a Deus, construir um altar, fazer uso daquele benefício, não importa a maneira como. Mas o silêncio de Deus permaneceu. O rei, portanto, não tendo resposta de Deus, não tendo qualquer ação divina, ele parte para uma investigação mais acirrada, procurando de todos os modos descobrir o que estava acontecendo, que Deus não falava. O versículo de número 38, a Bíblia diz o seguinte: disse então Saul: venham cá, todos vocês que são líderes do exército, e descobramos
Que pecado foi cometido hoje? Os de linha de frente foram os primeiros a pagarem o pato, os líderes do exército. Pois bem, então ali começa uma forma de descobrir o culpado daquela ausência de resposta de Deus. E conforme o versículo 43, a coisa foi sendo filtrada de tal forma que restaram dois homens, o pai ímpio e o filho Jonatas. O versículo de número 43 diz o seguinte: Saul disse: lancem sortes entre mim e meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. E como falei anteriormente, possivelmente por isto aqui, Deus se fez silêncio pelas falhas cometidas por Saul, por pressionar seu exército a passar fome, a fazer um jejum forçado que levaram os homens a pecarem contra a lei de Moisés. E finalmente chega em Jonatas. Quando Saul descobriu que o problema estava em Jonatas, ele decidiu matar o próprio filho, um herói de guerra, um homem de fé, um homem justo, um homem de Deus, o único instrumento do exército por onde Deus estava concedendo vitória aos filhos de Israel. Mas para o ímpio sanguinário, Saul, Jonatas era digno de morte. O versículo de número 43, o pai interrogando o filho. O versículo diz o seguinte: então disse Saul a Jonatas: diga-me, o que você fez? E Jonatas lhe contou: eu provei um pouco de mel com a ponta da minha vara. Estou pronto para morrer. Você percebeu aqui a diferença de comportamento entre o filho e o pai? O pai escondia suas arrogâncias, não admitia a sua impiedade, não admitia, não confessava as suas maldades, simplesmente se apoderava no cargo que tinha e fazia o que bem queria. Infringia as leis de Deus, pecava, mandava matar, era um tirano nato. Ao contrário do filho, o filho não hesitou a confessar. Sim, meu pai, eu simplesmente coloquei a ponta da vara no manancial de mel e levei à boca. Embora Jonatas não conhecia, não tinha informação do juramento do pai, fez na inocência. Ele admitiu que fez aquele ato. Ele não escondeu de ninguém, nem dos seus compatriotas e nem mesmo do rei. Ele foi categórico na sua confissão. E é nisto que Deus abençoa as pessoas quando são sinceras consigo mesma, reconhecendo a sua fragilidade espiritual e buscando consentimento espiritual e contrição
a dependência de Deus através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo em suas vidas. O que seria de nós se não fosse o Espírito Santo que nos leva a reconhecer nossas fragilidades espirituais e buscar a graça de Deus em nossos corações? Jonatas, como servo de Deus, estava disposto a pagar o preço dos seus atos. Mesmo não conhecendo o que se passava, dado ao voto estúpido do seu pai, não hesitou a confessar e se colocar pronto na linha de frente para ser morto. Mas não hesitou, foi sincero, confessou. Devemos nos colocar diante de Deus como dependentes dele, confessar nossos pecados, mesmo sendo eles involuntários. Quando você cai em situações na vida espiritual e para e reflete, meu Deus, o que eu estou fazendo? Como cheguei a esta situação? Acredite, é nesse momento que o Espírito Santo começa a trabalhar com sua vida, lhes conduzindo novamente aos braços do Eterno Pai. E a comunhão volta novamente como antes, você e Deus. Por isso, nessas circunstâncias, não se deve emprestar o ouvido aos servos de Satanás. Não se deve emprestar os ouvidos ao diabo, porque o diabo, ele é o nosso acusador 24 horas por dia. Ele só acusa. Ele leva você a olhar apenas as suas fragilidades e veda o seu entendimento para que você não consiga enxergar as possibilidades de comunhão, de perdão e de convivência com Deus que lhe chama. Adão, onde você está? Deus sempre nos promove um meio de retorno à sua presença. Mas Saul, ímpio como era, ele, portanto, decide matar o próprio filho. O versículo 44 diz: Saul disse: que Deus me castigue com todo rigor, caso você não morra, Jonatas. E como falei, Jonatas estava decididamente pronto para ser morto. Ele não negou que pecou, que errou involuntariamente. Mesmo assim, o pai decidiu matá-lo. E é sobre este momento que nós veremos em o nosso próximo conteúdo a intervenção dos patriotas soldados nessa questão. Que Deus lhe abençoe. Compartilhe esta palavra. Deixe o seu comentário, dê um joinha. Se inscreva em nosso canal. E assim Deus vai lhe abençoar, porque você estará abençoando a outras pessoas. Fique na paz, em nome de Jesus Cristo.